saúde mental. É importante ressaltar que o compromisso do Instituto, ele continua com essas pessoas aqui no... Continua. Essas pessoas não centro, podem ser colocadas em qualquer lugar. Existe toda uma exigência do Ministério da Saúde para que essas pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito até o fim de suas vidas. E que essas pessoas já foram alvo de muito sofrimento. Então, mais do que nunca a gente preserva, a gente prima muito para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida cada vez melhor, embora seja assim, bastante difícil. Bom, aqui nós estamos na parte do Instituto de Psiquiatria e a enfermeira Eliane estava comentando com a gente que eles têm um convênio com a Fundação de Educação Especial, porque tem que ter uma diferença no tratamento, né, Eliane? Sim. Antigamente não havia uma diferenciação entre doença mental, deficiência mental e até uma confusão com doenças neurológicas. Cada um é de uma área específica. A doença mental é tratada pela psiquiatria, a deficiência mental pela educação especial e a neurologia, epilepsia, AVC, pela neurologia, obviamente. E antigamente internavam todos. Dessa época sobraram muitos deficientes mentais. E por causa disso, então, se fez um convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial, que vem professores, pedagogos especializados nessa área, que fazem o trabalho, então, com os pacientes deficientes mentais que moram no Centro de Convivência Santana. Isso, quem são atendidos, então, são os pacientes ali do Centro de Convivência. Centro. Aqui no Instituto, não, eles têm um outro trabalho. Aqui, hoje, não se interna deficiência mental, são raros os casos, apenas algum quadro com intercorrência psiquiátrica, mas a deficiência mental é a área da Fundação Catarinense de Educação Especial, que faz um trabalho belíssimo. E então, hoje interna-se aqui no hospital a esquizofrenia, a depressão, as doenças compulsivas, né, mas e muita droga, né, hoje, dependência química, que é uma busca bastante grande, que nós ainda temos déficit bastante grande nessa área no estado, né? Mas assim, a depressão e a esquizofrenia é são as nossas maiores internações. O Centro de Psiquiatria possui unidades com 160 leitos para internação de curto período, com tratamentos psiquiátricos de dependência química, terapia ocupacional e fisioterapia. A triagem funciona 24 horas com atendimento realizado por um médico e acompanhamento de assistente social. Também possui um centro cirúrgico para pequenas intervenções. Hoje, o Instituto de Psiquiatria e o Centro de Convivência funcionam sob responsabilidade da mesma administração, mas com focos de trabalhos diferentes. As duas instituições que funcionam aqui na Colônia Santana, elas têm trabalhos e focos diferentes. Nós estamos aqui no centro que funciona o Instituto Psiquiátrico. Eliane, como é que pegar a necessidade de cada paciente, já que são necessidades diferentes, né? São populações diferentes, lá são pessoas do antigo Hospital Colônia Santana, que ficaram muito tempo aqui internadas, e o objetivo é que essas pessoas sejam ressocializadas. Como elas estiveram muito tempo afastadas do meio social e não têm as mesmas oportunidades de pessoas que transitam entre a comunidade e o hospital, essas pessoas, a gente traz para essas pessoas, oferece às pessoas teatro, cinema, passeio na praia, oferece várias oportunidades, viagens, inclusive eles vão viajar, a gente faz excursão, com os recursos deles próprios, recursos que a gente consegue com o hospital. Mas a mesma coisa a gente já não faz com o pessoal que está internado no Instituto de Psiquiatria, porque o objetivo não é fazer essa oferta que aumente essa permanência deles no hospital, porque se essa pessoa interna e a gente fica oferecendo passeio, viagem e outras coisas, e isso vai fazer com que aumente esse tempo de permanência no hospital e acabe fazendo com que ele passe a gostar e se institucionalizar cada vez mais, que é permanecer maior tempo no hospital. A oferta ela tem que ser esta
hospitalar, comunitária, e aqui é só o tratamento. O tratamento do doente psiquiátrico de curta permanência, ele é multiprofissional, ele passa por vários profissionais, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores de educação física. O medicamento, então, ele é psicoterápico e medicamentoso. O tratamento, desculpa, é psicoterápico e medicamentoso. E no centro de convivência também vocês tentam mostrar um lar, né, para os pacientes. Isso. Socializar eles, né? Isso. As enfermarias, elas têm aspecto de casas. Então, tem refeitório, tem a salinha de janta, a salinha de visita, a salinha de televisão, a cozinha, a copinha. Já as unidades do Instituto de Psiquiatria são enfermarias clássicas, com posto de enfermagem, os leitos distribuídos nos diversos quartos. Atualmente, a instituição possui mais de 400 funcionários, entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cozinheiros e manutenção. Na época da fundação do Hospital Colônia Santana, essa estrutura toda já existia. Nós temos ali agora que é o Instituto de Psiquiatria, o Centro de Convivência e também continua por essa Casa Amarela que tem mais moradores. Eliane, é enorme essa estrutura aqui nessa região, né? Na realidade, existia muito mais do que existe hoje, porque muitas dos espaços físicos, das construções se perderam com o tempo. Mas existia a olaria, que hoje só existe algumas ruínas, a pocilga só existe algumas ruínas, a padaria já está fechada. Aqui foi uma construção que primeiro foi construída para colocar os tuberculosos na época, que ficava mais separado do restante do hospital. Posteriormente, ele passou a abrigar os pacientes, os doentes mentais que viviam sob a custódia judicial, que eram doentes mentais com história de crimes, né, que a partir da década de 70 passaram a ser colocados no hospital manicômio, que é o manicômio judiciário, que hoje em dia se chama Hospital de Custódia, né? E hoje moram aqui ainda 55 moradores nesse hospital, como um anexo, como uma parte ainda do Centro de Convivência Santana. E a ponte aqui, tu estavas falando que já caíram muitas pontes, agora eles construíram uma mais forte. Isso, foram só depois desses 30 anos que eu estou no hospital, eu sei de 3 pontes que caíram, né? Eram pontes de madeira, né? E anteriormente teve uma ponte de concreto que também a enchente levou. E essa última agora, que foi construída pelo Estado, realmente assim, ela é bem mais alta que o rio. Aí acho que não vai cair com as próximas enchentes. O Rio Maruim que ele corta, o Rio Maruim que corta toda a estrutura da Colônia Santana. Aproveitar que a gente está nesse espaço aqui, Eliane, tu estavas falando que a comunidade ela cresceu em volta da Colônia Santana. Isso, a comunidade ela cresceu. Isso aqui era um lugar bastante abandonado, praticamente só existia o hospital. E com o tempo a comunidade foi crescendo e a comunidade foi invadindo os espaços que outrora foram do hospital. E cada vez mais agora a instituição ela sente a necessidade de proteger o seu território para manter ainda o que existe. Com 70 anos de história, a instituição se adaptou às novas políticas de assistência à saúde mental. Antigos métodos foram encerrados e terapias e valores de ressocialização foram fortalecidos. Primeiro que os medicamentos eram raríssimos, né? Os neurolépticos são os medicamentos que hoje são mais utilizados para tratamento das doenças mentais. Eles foram introduzidos aqui no hospital mais a partir da década de 70 e até então o tratamento, existiram vários tratamentos que, apesar de terem comprovação científica, eles foram estigmatizados pela forma como eles foram se desenvolvendo e como eram aplicados, né? Como a insulinoterapia, que era a aplicação sucessiva de doses de insulina no indivíduo até que ele convulsionasse, entrasse em coma e fosse retirado desse coma, e nesse retorno ele melhorava, diminuía a agressividade, reorganizava o seu comportamento. O outro tratamento que ficou bastante estigmatizado na história foi a eletroconvulsoterapia ou eletrochoque,
onde o indivíduo recebia, através de uma descarga elétrica bastante alta nas têmporas, e isso fazia com que ele tivesse uma convulsão do tipo crise convulsiva, né? E com isso também ele fazia uma reorganização neuronal, que fazia toda uma organização dos neurohormônios. Esse tratamento, pela forma como ele era feito, assim como a insulinoterapia, ele foi bastante estigmatizado. Muitas pessoas morriam do tratamento, né? Não morriam da doença, morriam do tratamento. Até quando ele foi utilizado? Ele foi utilizado até 1985. Em 1985 ele foi totalmente abolido 84 na realidade, totalmente abolido do hospital. Aí depois começou a ter outras formas de tratamento, foi para que linha? Principalmente para a linha medicamentosa e psicoterápica, que é hoje a linha que se adota atualmente, que é o tratamento psicoterápico multiprofissional e os medicamentos que estão cada vez mais evoluídos, né? Cada vez com menos efeitos colaterais, cada vez trazendo mais benefícios e menos prejuízo ao indivíduo. Bom, nós temos aqui registrado em uma foto, que tipo de... Essa aqui era uma sala? Aqui, por exemplo, é uma sala de cirurgia que fazia todos os tipos de cirurgia, herniorrafia, cirurgias de hérnia, partos, cesariana, as mulheres tinham filhos aqui, existia berçário, muitas crianças nasceram aqui porque a Colônia Santana ficava muito longe do centro. Hoje são só 20 quilômetros do centro, mas antigamente essa estrada entremeava por morros, né? Hoje a estrada é nova, então além de ter facilitado o acesso com a nova estrada, também encurtou o caminho, né? E as pessoas acabavam ficando aqui e precisavam ser tratadas. Nós temos aqui fotos das enfermarias quando foram inauguradas, né? Do refeitório, aqui da olaria, que fazia os tijolos aqui para toda a secretaria, para todo o estado. Os tijolos saiu aqui da Colônia Santana. Aqui nós temos uma foto que mostra o rio, o rio. Temos uma foto aqui também da inauguração do hospital, onde estava presente o governador Nereu Ramos e toda a sociedade catarinense presente, porque foi um grande evento para Santa Catarina a inauguração do hospital naquela época, né? Aqui também foram fotos das festas juninas, que também eram bastante famosas aqui no hospital, que temos os casais, onde participavam funcionários e pacientes nessas festas juninas. Ainda existe. Todo um trabalho ainda fazemos. De convivência, né? Temos várias fotos, assim, o rio, como o rio hoje está diferente também. O nosso rio era uma cachoeira, realmente, era um rio muito bonito. Hoje o rio está bastante prejudicado pela poluição e pela toda a comunidade que foi se instalando à beira do rio. Né? O hospital ele passou por muitas fases, né? Até essa transformação, como a gente já falou no início. Qual é o caminho agora para o Instituto? O que o Instituto ele quer para esse trabalho que ele realiza aqui na região? Bom, nós temos como missão tornar essa instituição uma instituição de referência para o Estado, no sentido de educação, de tecnologia, de conhecimento, e transformar o hospital num hospital escola, que é o caminho que nós estamos, né? Que é o caminho que nós já viemos buscando, esse caminho que é transformar o hospital num hospital escola. E passar toda essa tecnologia dentro dos princípios modernos da psiquiatria, com internações de curta permanência, tratamento do surto psiquiátrico e devolver esse indivíduo o mais precocemente possível para a sociedade. Bom, Eliane, a gente agradece muito essa nossa conversa, nosso passeio que nós fizemos aqui pelo Hospital da Colônia Santana. A gente pode ainda falar que é o Hospital da Colônia, que ele é conhecido, né? Mas que houver essas mudanças. Isso, né? Hoje a gente faz um trabalho, assim, para que a Colônia Santana fique realmente como um fato histórico, uma coisa do passado. E que a ideia do Instituto de Psiquiatria, ele cresça tanto na estrutura física como na mentalidade das pessoas. Sempre procuro trabalhar